Oi, pessoal. Voltamos de Bebedouro, onde fomos fazer várias gravações e também fizemos uma palestra sobre espíritos e fantasmas. Assisto para vocês ver quando se toca no assunto, as experiências das pessoas, as curiosidades que surgiu nessa palestra. Retomamos as palestras já há um tempo parado, né, Rosa? E a palestra até pelo livro, que é o próprio título do livro, Espíritos e Fantasmas, que o pessoal de Bebedouros promoveu, e você pode também promover na sua cidade, né? Entre em contato pelo e-mail visãoparanormal@gmail.com e fale comigo para a gente organizar e ver as possibilidades. Muito interessante. Também eu peço desculpas por essa gravação que eu vou mostrar, porque eu estava economizando câmera e bateria, porque logo depois a gente ia fazer a investigação no Teatro Municipal de Bebedouros. Mas ela foi muito interessante. Não, foi, mas eu estava economizando câmera, Rosa, vai ter bateria e câmera depois, porque teria ainda mais 2 investigações. A gente acabou tendo só uma no teatro, que foi muito interessante, né? Que a gente vai postar logo, não agora em seguida, porque primeiro vai entrar, eu vou colocar a palestra, depois os vídeos de Guaxupé que faltam e depois a gente retoma para as investigações de Bebedouro. Aguardem, assistam e se vocês quiserem, fique à vontade para falar com o João. Então, você pode marcar a palestra comigo, tá? A gente combinar, a palestra é gratuita, mas tem os custos da palestra, que é a produção da cidade que organiza. Ok? Assistam aí. Desculpe as tremeteiras das câmeras aí, que a gente vou falando, esqueço. Sabe como é que eu sou, né? Mas a participação foi muito bom. Foi muito bom. Muito bom. Assiste aí. Eu vou saltar os vivos e vou saltar os mortos, que já tem 2 ou 3 anos já tem acompanhando a família. Agradeço a vocês, a atenção, o carinho de vir aqui. Ele, nosso amigo, nosso grande amigo. Eu gostaria de dizer para vocês que nós vamos tentar passar e frisando que isso faz parte do ser humano. Todo ser humano tem as suas capacidades. Nós somos razão, emoção e sensibilidade. A razão se usa muito, as emoções se usa muito, a sensibilidade, por cultura, por vários outros motivos, elas foram ficando bitoladas. Mas mesmo bitoladas, nós podemos ser vidente, telepata, sensitivo, intuitivo, ouvir, ter sonhos premonitórios. O sensitivo sente, o intuitivo intui, e o telepata lê as mentes das pessoas. Então, isso faz parte do ser humano. Só que nos é difícil, porque não é visto com naturalidade. Não nos é passado, olha, é normal, não importa os motivos, ou religiosos, ou sociais, ou culturais, porque cada época da civilização, cada cultura e cada época se traduz a paranormalidade de uma forma diferente. Foi as bruxas, os profetas, as fadas, sempre houve traduções de acordo com aquele momento e com aquela época. Nós estamos numa fase que a capacidade está fluindo. Então, como a gente não sabe, a gente pensa que estou louca, não é nada. Para mim, as pessoas que vêm do outro lado são mais normais do que quem só usa 2 elementos, razão e emoção. Pode ser normal, você tem que usar 3 elementos, razão, emoção e sensibilidade. E muitas vezes, por nós não termos a tranquilidade de sentir um espírito, de ouvir, a gente está com medo, a gente está com pânico, porque as pessoas não nos dão, fica calmo, ele não vai te fazer mal. Sabe por que ele não vai fazer mal? Porque nós somos 3 elementos, razão, emoção e sensibilidade. Eles são só as vibrações do que eles viveram na Terra. Agora, se você ficar com medo, você vai vibrar uma
energia de recuo. Eles podem assustar. Podem. E o susto deles, para certas pessoas, é demais. O que nós estamos propondo a falar para vocês, nós vamos tentar, dentro da nossa vivência, eu sou vidente desde os 6 anos de idade, vidente, telepática e sensitiva. Gente, eu tenho 66 anos. Então, a busca foi muito grande. Com 12 anos eu estudei para freira, botaram a correr, tudo bem. Aí estudei os mormons, evangélicos, luterano, filosofia, magia. Fui estudando. Não, eu fui buscando auxílio. Mas eu percebi que eles não tinham suporte de entender. Porque o budismo também, como eles disseram para mim, ó, eu nunca esqueço. Para tu entrar aqui, esquece que tu é evidente e vai lavar banheiro. Aí, naquela época, eu atendia muita gente na minha casa para lavar banheiro dos outros. E eu me lembrei que eu já faço. Eu tenho que manter a minha casa limpa para receber as pessoas. Então, cada religião, cada cultura, ela vai tornando a gente. Não é certo ou errado, as tradições, a forma que a pessoa aprendeu. Eu recuei, continuo prestando atenção nas religiões, estudo muita história, porque a história nos dá muita argumentação, estudo muito arqueologia, que também é uma base boa para a gente não ficar só numa história. A gente não pode ficar só numa história. A gente precisa entender para poder ajudar as pessoas que estão buscando esse auxílio. E nessa minha busca, eu vivi a vida toda. E sempre me chamavam, vamos para ver irmão, para ver. E eu e o João, depois nós casamos, sempre fomos chamados. E uma época, o João, bom marqueteiro que é, criou um programa para nós darmos uma maior cobertura para as pessoas perceberem a identificação, porque nem o paranormal, nem uma pessoa é igual a outra. Então, a sensibilidade, ela não vai ser igual. Nós podemos, por sermos semelhantes, ter vivências, mas a minha vivência, eu não posso criar uma regra, porque a vivência de vocês pode ter coisas parecidas. Porque nós somos de genética diferente, cultura diferente, personalidades diferentes. Nós somos um ser único, mas somos humanos e temos semelhança. Aí é que vem um grande choque. Não dá para dizer, agora vocês fazem como eu faço. Posso mostrar a vocês para dizer, se a Rosa faz assim, aí eu vou fazer de outro jeito. Se a Rosa está inteira e não pirou, por que eu vou pirar? Então, são parâmetros para que as pessoas possam entender o que acontece consigo. Tem pessoas que se desestruturam, tem famílias que não conseguem administrar. E a paranormalidade, ela parte do princípio dos 6 anos de idade, onde nós não temos a razão contaminada de muito conhecimento e as emoções estão puras. Então, a criança consegue administrar esse processo, mas aí vem o medo dos pais, a insegurança, vem às vezes uma leitura psicológica, então vários sufocando. E a gente vai ter medo de agir naturalmente, não é? Então, quem já não viu o espírito, já não sentiu o odor também? Quantas vezes a gente diz, o cheiro do meu pai, o cheiro dos meus parentes. Eu conheci uma senhora que era enfermeira, se ela chegasse perto da pessoa, ela conhecia que a pessoa, ela sabia que a pessoa ia morrer pelo cheiro que a pessoa exalava. Então, é prestar atenção que como a minha sensibilidade passa para a minha razão e para minhas emoções e como eu vou conseguir traduzir. É muito importante. Como nós temos as nossas próprias traduções. E para nós termos as próprias traduções, nós temos que prestar atenção. É controlar o medo. O impasse maior de ver alguma coisa é controlar o medo. Isso é
e ter um pouquinho assim, de conhecimento. Ninguém enlouquece por usar a sua sensibilidade. Eu conheço muita gente desorganizada por não aceitar. Aí é o problema. Nós temos que saber como vamos direcionar isso. Hoje nós também vamos entrar no sentido de espíritos e fantasmas. Eu já conversei com ela, já vi os parentes dela, já vi a pianista. Então, para mim é normal. Eu passo os olhos em vocês, eu estou vendo. Mas também eu tenho que saber. Eu só sou muito como eu fui, porque o recado é cuidar dela, que ela está meio doente. Aí tu não pode recuar, porque é uma responsabilidade que as pessoas, minha, para passar para as pessoas. Mas caso contrário, nem tudo que se vê, se percebe, gente, façam, preste atenção. Como você vai passar para o outro que tu está vendo no espírito? Como você vai passar para o outro que a outra pessoa está com carga negativa? Porque carga negativa, até o sapato apertado gera uma carga negativa, porque gera incômodo. É ou não é? Tá, aí tu começa. Vai gerando a energia corporal e a gente vai expelindo. Algo sensitivo vai perceber que eu estou gerando algo negativo. Ele só vai sentir aquela energia incômoda. Aí ele vai dizer, pô, tu está negativo. Uma preocupação, um mal-estar, um momento. Porque o ser humano ele não é negativo. É o que nós estamos atravessando. Não pode. Nós não somos. Está todo mundo em busca, no mínimo, de se organizar para ter paz. Então, o que nós geramos não é uma leitura, é o nosso momento. Vocês já ouviram falar o nosso santo não bate? Porque cada um está em vibrações diferentes. Aí nós podemos estar em vibrações de personalidade, duas pessoas teimosas, duas pessoas que não querem ceder, ou vibrações emocionais, pessoas tristes que morreram com alguém, ou mesmo vibrações de sensibilidade. Então nós temos que perceber por que de repente eu não me simpatizei com aquela pessoa. Não, a gente não tem pena. Não gostei de ti. Não dá para dizer que não gostou da pessoa. Agora, pode ser um alerta da sua sensibilidade, então você vai prestar atenção. Se você percebeu que não está bem, você não vai chegar colocando a onça com vara curta, que é muito comum nós colocarmos. Nós sempre temos que captar e tentar fazer um filtro sempre pacífico. Porque se nós temos a personalidade forte, o nosso filtro ele pode ser mal criado, pode passar uma arrogância. Então, as pessoas que têm a sensibilidade, elas têm um compromisso muito grande, nós, primeiro, de nos organizarmos. Antes de usar a sensibilidade, você pode ver tudo, perceber tudo, mas a sensibilidade parte no princípio de nós nos organizarmos. Porque se eu não estiver organizada, eu não vou saber traduzir. Caso eu esteja muito incomodada, de repente eu vou ser grosseira. Então nós temos que saber como nós estamos. O princípio da sensibilidade é para nós nos organizarmos um toque para perceber como está a outra pessoa e como eu vou agir perante a outra pessoa. E um detalhe interessante, as pessoas dizem para mim, eu só capto coisa ruim. Claro, coisa boa, ninguém precisa se preparar. Não, você precisa se preparar. Não. Agora, o impacto emocional de certas situações que nós precisamos, um mal-estar, uma briga, um acidente, há vários motivos. Então, a nossa sensibilidade, ela tenta nos alertar. Toma cuidado com essa pessoa, não sai de casa. Eu sabia que não era para eu fazer isso. Então, nós temos que começar a validar para nós podermos nos organizar. É muito importante. A terceira ferramenta da sensibilidade
é que nos dá a tranquilidade de conviver nesse mundo tão conturbado, né? A coisa está tão difícil, a gente não sabe nem mais quem é a gente. Porque as pessoas, os rótulos, os julgamentos, eles estão muito grandes. E o importante é nós percebermos quem nós somos. E um detalhe que eu sempre digo: sensibilidade não é poder. Não existe. Tu pode ser o maior e o melhor paranormal. Nós não temos poder. Nós temos, se nós soubermos administrar em conjunto, nós temos a energia que, casando com outras pessoas, que juntando podemos fazer coisas boas, podemos evitar diminuir problemas. É uma coisa que eu sempre... Rosa, eu quero ter o poder que você tem. Gente, não existe. Posso ser evidente, captar as coisas, saber, para me preparar ou para preparar alguém. Isso é o crescimento da humanidade, um dando para o outro o que sabe e trocando os conhecimentos. E outra coisa, eu não tenho estudo. Não precisa. Sensibilidade independe. Sensibilidade você não tem estudo. Vai apanhar um pouquinho porque não tem conhecimento. Ela é uma energia boa. Ela vai te mostrar. Ela vai te levar. Agora, se a gente lê, estuda alguma coisa, preste atenção, racionalmente e emocionalmente, eu vou saber administrar melhor. Mas não quer dizer que as pessoas que não têm esse conhecimento e essa bagagem, às vezes é até mais fácil de lidar, né, gente? Então não acumula muita informação. Então nós temos que saber ponderar. Aqui eu fui no cemitério, ensinei sobre um homem benzedeiro, né? Você sabe que dentro do meu conceito, a casta mais pura é o benzedeiro. Ele não tem estudo, não tem nada, mas ele cumpre o que ele prometeu. Com simplicidade, ajudar alguém. Pena que ela está se perdendo, né? Porque é passado. Se ele passa para alguém que esse familiar não valoriza, é uma pena, mas nós precisamos entender que cada pessoa tem no universo o seu espaço paranormal. E tendo no universo o seu espaço paranormal, se um dia na vida você perceber alguma coisa e ajudar aquela pessoa, você já cumpriu a sua missão. Porque você ajudou alguém. Tem pessoas que não. Então é muito importante, dentro dos meus conceitos, a gente trabalhar com sensibilidade. Não importa a sua religião, não importa como você prega, porque o importante é tu pensar, verbalizar e agir, dentro de todo o contexto que o universo nos passa. Gente, desculpa, eu estou me fazendo entender porque eu me empolgo e vou. Alguma dúvida aí? Também tem uma coisa muito interessante. Nós vamos partir dos espíritos e fantasmas. Dentro dos meus conceitos, os meus que eu aprendi como vidente, que eu aprendi na pele, nós não podemos julgar nada, nem ninguém, muito menos os monstros. Muito menos os monstros. Quem somos nós? Né? Nós ainda estamos aqui praticando coisas que para nós acho que é muito certo, para o outro é errado. As pessoas, nós somos lá em cima o que somos aqui embaixo. E para santo ninguém, porque santo faz 7 pecados por dia. Então nós temos um contexto de movimento. Então quando eu morro, eu vou levar o que eu sou. Personalidade forte, que eu sei atrás de adrenalina, de caçar fantasma, de falar, eu já disse tudo. Quando eu morrer, está aquilo lá para cima. Quando eu morrer, eu venho lá de cima aqui para baixo. E a gente vai vibrando, e a energia fica conversando. Os mortos também são assim. Eles não são bons,
Não só, eles são o que viveram aqui na Terra. Personalidade, toda a história que a gente leva. Então, quando nós falamos em personalidade, a gente personalidade, o fantasma, ele se prende a alguma coisa que aconteceu aqui. Então, aqui eu vivi a vida toda e eu amei. Aqui, então, se tu ficou preso a esse lugar, fica condensado, vai se tornar um fantasma. Que geralmente, para ver fantasma, não precisa a pessoa ter uma sensibilidade muita. A maioria, porque ele se forma, ele é condensado, ele mostra. Então, o fantasma, as pessoas têm mais facilidade de ver, porque ele ficou preso. Eu já conheci pessoas que ficaram presas em vários lugares. Então, o que acontece? Aí vem aquela história, eu vi um fantasma, eu vou rezar para ele? Não. Vou primeiro esperar, ver o que ele quer. Falar que ele não é católico. Uma minha oração não vai ter sentido. E falar que ele não acredita em nada. E falar que ele só queira falar um ponto. E vai embora. Então nós podemos ver, mas nós temos que esperar e ter a percepção de ver o que ele precisa. Eu já fiz gravações que eu comecei com o Pai Nosso e mandava eu calar a boca. Porque a pessoa que não é católica. Então nós temos que entender o que é o outro lado que é, não o que eu acho certo. Então o fantasma ele fica impregnado. E eu conversei com o fantasma e deixei ele nesse lugar. Por quê? Porque eu estou bem, eu quero ficar aqui. E aí, quem sou eu para dizer não posso ficar aqui? Não faz mal, não faz mal. Ele gostava. E foi em Torres, o seu alfaiate, todo mundo via. Nós filmamos ele. Houve um questionamento que estava muito claro. Então, o que acontece? Como é que tu vai tirar a pessoa da casa dela? A hora que ela quiser sair, ela vai sair. Nós não podemos interferir porque nós achamos o fantasma imprimido e fica, e a maioria das pessoas vê. Agora, o espírito, que ele tem a leveza do texto, que não ficou preso aqui, pode morrer afogado, enforcado, não importa onde ir. O espírito já é diferente. Ele quer dar recados, ele quer ser visto, ele quer falar alguma coisa. Ou ele quer justificar, ou ele quer avisar que eu tenho algum parente doente, ou quer avisar, não chora que eu estou bem. E sempre quer dar algum recado. Aí vem as pessoas. Para isso, aonde a pessoa estiver, ele vai tentar se comunicar. Que em qualquer lugar, que ele perceba que alguém sinta ou veja, ele vai tentar dar um recado. Quantas vezes a gente, nossa, um arrepio, é o toque deles, querendo se comunicar. Nossa, uma voz, um cheiro. Então, nós temos que perceber como a nossa capacidade para a realidade, dor, não importa o nome, como você vai interpretar os recados dos Espíritos. Então, o importante de cada um é como é que eu uso a minha sensibilidade. Medo? Claro, isso também pego de surpresa. Não é saber que noite passada eu não levantei, eu saí correndo, eu estava no hotel. A única coisa que eu disse para os olhos, liga a luz. 60 anos nessa cadeira. Porque veio falar comigo, sentou, me acordou e me encarou. Mas sabe quando pega de surpresa alguém caramba? Aí eu fiz assim, nossa, eu estou dormindo. Abri e fechei os olhos e a energia estava muito em cima de mim. Aí eu estava o que você está fazendo aqui? Eu fui convidado para continuar aqui. Mas o impacto pode acontecer. Não é a roda. A roda está na roda de vocês. Só que com um pouquinho mais de experiência.
É normal. Normal ter medo, ter insegurança. Nós só não podemos permitir que o medo, que a insegurança, que o que os outros dizem, abafe, sufoque, castre a sensibilidade de cada um. Isso, para mim, é uma coisa muito importante. Porque caso você tenha uma vibração muito forte, sabe o que acontece? Você não se organiza. Quantas pessoas dizem, eu tenho sensibilidade, e não usam, o primeiro filtro está desorganizada, está insatisfeita. Aí a pessoa vai criando inconscientemente desculpas para aumentar aquilo mentiramente. Às vezes as esposas dizem as coisas assim do marido, nossa, que boca! Claro, mas que naquele momento ela se permitiu. E às vezes as pessoas que estão muito próximas aos que fluem a sensibilidade, eles se chocam, eles não querem aceitar que tem alguém que está dizendo alguma coisa. E quem tem a sensibilidade, tem a personalidade controladora, aí sim, vai ter que se organizar. Senão tu usa a tua sensibilidade para controlar o bem da família. Vocês entenderam como é uma balança muito suave? Eu vou contar uma história para vocês. Acho que eu tinha morado em São Paulo. Agora eu moro há uns 5, 6 anos atrás, foi uma escola e o marido. Ela era uma processista. Falava, quando eu comecei a conversar, eu disse, não, você tem uma processidade. O marido disse, não, mas seu marido tem uma processidade. Eu comecei a tentar. Então, pega o meu marido para ti. Olha, por quê? Porque o marido tinha uma percepção que mostrava certas atitudes que a mulher não queria. Que ele quis me dar um marido para mim, eu estou casada. Nós temos que entender que quando a gente usa a sensibilidade, a gente pode afrontar pessoas. Então, a sutileza, esperar a hora, a gente precisa. Mas nós não podemos deixar de usar a sensibilidade. Não podemos. Eu acredito mesmo que a mudança e a organização nossa e do planeta está muito ligado aos movimentos sensoriais. Isso é importantíssimo. Quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Pergunta, dúvida? Posso fazer uma pergunta? Faça, querido. Falou que os espíritos não fazem nem bem, nem mal. Pode influenciar uma pessoa? Só um pouquinho. Gostaria de fazer uma pergunta. Você falou que os espíritos não fazem nem bem nem mal para a gente aqui no caso, mas pode de alguma maneira influenciar, por exemplo, querer sentir a sensação de uma droga, uma bebida, prazer, ódio, raiva, alguma coisa assim, pode influenciar? Pode, porque você está na sintonia. Você tem tendências, então ele vai entrar na tua sintonia. Pode influenciar porque você já tem tendências, entendeu? Tendências. A tua tendência para algum tipo de coisa, e geralmente a influência, para ser tão direta, é derivada de parentes, né? Não vai vir um estranho te influenciar. Vai vir alguém da tua família, que a gente herda doenças, traços e também herda muitas outras coisas. Há pessoas com problemas de drogas, com problemas, muitos outros problemas, porque como ele tem uma sensibilidade, está desorganizado, ele vai puxar a desorganização de algum ancestral, vamos dizer. Pode, mas por quê? Porque você permitiu. Ou se não permitiu. Tem pessoas que rezam, batem na parede, reagem. Quer dizer, não entra na sintonia. Mas a influência é indireta, porque permitiu. A droga, eu não defendo. Mas
Mas as pessoas que usam drogas, os psicólogos, tirando a influência social da coisa, são pessoas muito sensíveis. Se a ciência começasse também a trabalhar tanta droga como a bebida, muita coisa, são pessoas com uma sensibilidade que afeta o filtro emocional e a tendência é essa. Não posso. Posso fazer uma pergunta? Faça, querido. Eu te perguntei isso porque eu passei uma pessoa para fazer a parte da minha vida, né? Eu não sei se a minha ex-mulher, ela tinha uma irmã gêmea e faleceu com 8 meses, certo? E essa outra irmã tinha uma ligação muito forte, certo? Um dia eu estava tendo uma palestra aqui, uma senhora que pinta quadros, né? Ela é espírita, e um dos quadros que ela pintou, antes dela pintar, eu já tinha visualizado. E naquele dia eu tive uma crise de choro, porque a hora que virou, tinha alguma mensagem vinculada naquele quadro que eu não sabia qual era. Aí depois eu fui descobrir que a minha ex-mulher tinha uma irmã gêmea que tinha falecido. E aí, eu, através de sonhos, né, eu não vi, sonhei. Essa irmã me procurou para falar que ela estaria indo para outro lugar, para um lugar devido dela, que ela passou desde o falecimento até aqueles dias, do lado da irmã, tentando de alguma maneira proteger, ajudar, e ela, pelo contrário, trouxe mais problemas. Por quê? Aí ela me explicou que naquele período que ela estava acompanhada, ela não estava só ela, tinha outros personagens, outras pessoas ali que queriam sentir o prazer, ódio, raiva, a bebida, né? E a minha esposa naquela época, ela já tentou 4 vezes o suicídio, né? Então, depois que aconteceu isso, parou, deu uma acalmada nessa parte dela, né? Por isso que eu estou te perguntando se às vezes um espírito pode influenciar ou trazer outros para... Mas vamos analisar com a ex-esposa? Com a ex-esposa tem um perfil, tendência a certas coisas. Como ela veio com uma energia, nós começamos, sabe? No mesmo canal. A hora que desce a alma, as duas descem no mesmo canal. Quer dizer, então aqui morreu era uma energia pura. Não é que a sua esposa, mas no decorrer do tempo, a sua esposa teve, além de ter gênio, teve esses problemas, que a primeira coisa que se faz é tratar, né? A tendência ao suicídio é problema psicológico. A sua esposa teve naturalmente, se você perceber, uma carência contínua. E essa carência contínua, buscar. Quando a gente tem uma carência, a gente tenta justificar. Então, a ansiedade, ela vai, geralmente, essas carências fazem nós buscarmos algum tipo de vício. Então, o perfil e a carência dela, 50% do fato da presença da pessoa. Porque a pessoa, a sua esposa, não mudou totalmente. Mudou? Não vai mudar, porque a influência espiritual não fica, ela não vai mudar, porque agora eu aconselharia uma terapia. Porque ela não é uma pessoa, tem uma arrogância que está nisso. A energia que veio com ela tentou ajudar, mas a pessoa dela não. Teimosa, mandona, nariz empinado, isso não é espiritual. Nós temos que diferenciar o perfil e os sintomas energéticos. Senão, tu estava tomando a batatinha, tua mãe e a tua avó vivem contigo.
Entendeu? Então nós temos que entender. Agora, uma terapia para ela rigorosa, ela não é para uma pessoa, mas ela não acha um fio da meada. Interessante, essa mulher não. É aí que vem a psicologia, ela não se sente. Há pessoas que, por mais que tu ame, não é suficiente. Então ela tem esse espaço de o normal ama a briga, mas ela quer mais amor. E as pessoas não estão entendendo. Terapia. Se você for ela, tente compreendê-la, levar para o médico, que às vezes o casamento não está certo, mas a amizade fica boa. Eu acho que não está muito. Como é que eu faço? Até coitado. Eu dando direito. A hora que ela vier, tem que ser amiga. Mas siga o teu caminho. Porque essa energia que ela está gerando, ela pode te puxar, querido. Tu sabe que ela já te levou para os bons burados. Então sai, porque como a pessoa não quer, se ela te procurar, seja educado, seja amiga, ela já te levou para o buraco. Vai ser feliz. Porque você tem obrigação com você. Com você. E depois para quem quer se ajudar. Não pode ajudar quem não quer se ajudar. Fala, querido. Essa é a minha parte na palestra. Aí eu valorizo. Eu vi uma história baseada em fatos reais que contou no filme, até muito famoso, que uma família mudou para uma casa e essa casa parece que era de uma fazendeira que vendeu a alma por coisa ruim e disse que ninguém ia morar ali e tentou acabar com essa família. O que seria isso? Não é espírito? É fantasma ou é demônio? O que seria isso? Bom, querida, foi. Você ouviu falar em praga? É a energia que se coloca, que interfere na vida das pessoas e muitas vezes ninguém sabe o que é. Aí vai dizer que é espírito, vai dizer que é batuque. Não, a pessoa falou tanto ódio, ela gerou e ficou impregnada. Vai uma pessoa com sua sensibilidade, distraída, vai ser feliz? Aquela energia continua mesmo. Eu já vi. Acontece. Aí o caso é, às vezes nos chamam para resolver. Às vezes eu digo, te muda que isso não tem solução. Então a gente tem que ser um prático, né? Como é que uma pessoa vai viver num universo que a outra tem que resolver? As coisas são muito difíceis. Mas alguma pergunta? Sim, mas é demônio? Não, é para a energia da raiva. Porque o pior trabalho, a pior coisa que existe, sai do ser humano. Na hora da raiva, na hora da vingança, aquilo que tu faz, a tua essência negativa, isso aí, isso é só uma coisa. Ainda fica. E aí, no caso que tem a energia negativa, a praia, existe possibilidade também da pessoa deixar uma energia muito positiva e aquilo, por exemplo, como se fosse um estabelecimento, uma casa, ser um lugar próspero que vá para frente? Claro! Vocês às vezes nunca experimentaram, entra num lugar, nossa, que energia boa, que casa boa, eu me sinto bem no lugar. Existe muita coisa boa. Existem casas, lugares, pode deixar. E aquela energia, quando alguém entra, sente, ela soma o nosso querer positivo e ajuda. É muito bom. Eu acho que eu vi. Eu tenho o conceito que o ser humano é negativo. Não existe nada sobre não é disso que nós somos filhos de Deus? Quando a gente cai aqui, que a gente começa a se perder, começa a se. Porque é convicção. Eu sou melhor que tu. É que eu tenho que. Gente, nós temos direito a tudo. Mas vamos devagarzinho. Vamos devagarzinho. Claro que todo mundo quer um carro serve longo. Não, vou ficar no seu carro. É ótimo. Aceita o que tem e te prepara para alguma coisa. Não fique gerando frustrações ou vendo que o outro tem e eu não tenho.
Porque o grande valor, as pessoas às vezes olham, o grande valor para mim, dentro do meu conceito, está na pessoa. Nós temos que perceber qual é o meu valor. Claro, a gente precisa de um carro. Às vezes vivo eu aí, Caça Fantasma Brasil está bem na frente, não estou no Brasil para você ver. É espalhafador, o marqueteiro, ele faz essas coisas. Mas a gente tem que ser sempre com o que a gente tem. Claro, mas vai ser carro da tarde. Se não existe, se no mundo energético não existe, se é racional, é no mundo criado para o homem. Então nós temos, se eu quero alguma coisa melhor, eu vou esperar, eu vou me organizar, esperar uma fase, vou juntar, vou economizar. Então a gente tem muitos processos. Tem uma pressa, né, gente? Das que vai morrer amanhã. Então nós temos que entender isso. Esse processo natural da vida. Como é que todo mundo vai? Até hoje isso. Mas temos que saber administrar. E se vocês observarem uma coisa, prestem bem atenção. Eu não estou falando de todos. Tem pessoas que, jovens, têm uma sede, um desespero e logo depois morrem. Nós temos que distinguir a ansiedade daquele ser que tem vida curta da ansiedade da nossa razão. Isso já acontece. Quantas pessoas jovens? Tinha uma tem pessoas, quando morrem cedo, depois que a família analisa. Por quê? Porque o ser dele sabia que a vida era. Então a pessoa quer fazer tudo ao mesmo tempo, não negativo, mas ele quer viver intensamente a mais do que pode, e do que ele pode, do que ele precisa. Mas são processos muito rápidos, são processos que a gente consegue distinguir, porque é muito rápido. Eu posso dizer quantos poréns e quantas vírgulas existem. Nós nessa área não podemos dizer isso aqui. Isso é isso. É a hora que tu vai pegar um assunto, tu vai, por isso, temos acessibilidade para ir buscando energeticamente. Porque se ele me contasse essa história, que eu fosse só racional, a leitura seria muito diferente. A percepção, a evidência, a telepatia que aconteceu, vai fazer tu entrar no universo do outro e organizar. Por isso que eu aconselho a todos, de alguma forma, usar a sua sensibilidade. Nem que seja uma vez na vida. Se tu me disser que nunca, alguma vez na vida você usou, você pode não ter prestado atenção. Aí é outro fator totalmente diferente. Eu convivo em cima da minha sensibilidade, vamos dizer assim, eu não seja uma pessoa social, sou uma pessoa tímida. Se eu for numa festa, eu entro no mundo e saio calado. E o João é estandarte da festa. Por quê? Se eu começar a conversar com as pessoas, eu começo a captar, a ver. E numa festa, às vezes, é incoerente. Então, eu não consigo. Esse convívio de festa há muito tempo. E o João é que faz. Ali a gente tem que saber a dosagem. Eu já sei que a minha vibração predomina, a vidente seria o predomina, então eu vou ter que recuar. Vou fazer certas coisas que eu gostaria de fazer. Estar em festa, conversar com as pessoas. Não, vou fazer com as pessoas, gente. É incrível, eu não consigo só conversar com a pessoa. Porque a gente vai conversando, vai olhando, vai sentindo. Quanto ele fala. Se vocês me observarem, eu não paro no olhar de nenhum de vocês. Já notaram isso? Isso é para mim não entrar no universo total. A fuga que eu tenho passo. Porque se eu parar um pouquinho mais, a gente invade passado, presente, futuro, morto, vivo. Esse é um cuidado que eu tenho, de não fixar muitos olhos. A não ser que o morto chegue e fale com ele. Aí, por leis
porque eu vivo em Quicose e vocês são obrigadas a conversar. Caso contrário, a gente vai dizendo a verdade, vai vendo, vai percebendo. Simplesmente, eu sou capaz de botar todo mundo a correr aqui. Eu acho que tem que ser coerente. Alguma pergunta? Do Japão sente, aqui a Gabi sente junto também. Aí elas entram em contato, é incrível. Que uma está sentindo, a outra está sentindo também. E as duas estão se conversando e vão falando e vão se comunicando e vão entrando em acordo daquilo que estão sentindo. O que significa isso? Além do elo afetivo positivo, que ele não é parente, se tem elos positivos. Além do elo positivo, são duas sensitivas vibrando na mesma proporção. Elas vibram na mesma proporção. E são irmãs que têm afetos, porque a gente tem parente não tem afetos. Então, elas estão positivamente com o parente e vibrando na mesma intensidade. Pode sim, é muito bonito isso. Pode sim. Porque tem o afeto, tem a ligação parentesca, o sangue, a hereditariedade. A dor que ela sentiu, a Gabi teve uma dorzinha também. Pode, gente, pode sentir dor, pode sentir angústia. A gente usa sensitivo, sente, eu sinto dor, eu sinto angústia, eu sinto medo. O sensitivo ele sente. Porque muitas vezes não sabe de quem é, da onde é. Para mim, dentro do conceito sensitivo, é a pessoa, o paranormal que mais sofre. Dentro do ser. Tu entra num lugar de sede. Ai, que peso. Mas não consegue. Olha que uma pessoa sente, não consegue entender. Então, o sensitivo precisa ter, tipo, eu estou sentindo, não é meu, tá? Dentro do que acredita, resgata a sua força interna, pode se chamar de guia, Deus, anjo da guarda, mentor, campo de força. Então, o sensitivo está sempre em alerta. Mas na sua família, ela assassinaram já comigo. Lembra que ela sentava assim, sempre na pontinha da cadeira? Lembra dela? Microfone. Nossa, totalmente parente minha. Ela sentava na cadeira e fazia assim. A energia da tua família é muito boa. Eu acho que você se perdeu um pouco aí com a tua sensibilidade, né? Um pouco não exagero. Está na hora de você achar muito. Você não vai conseguir isso. Como eu digo para as pessoas, eu não defendo religião, respeito. Às vezes, quando nós temos uma sensibilidade, como a religião vai ficar ficando? Mas uma religião que aceita o que você tem, né? Que também que vai pegar um que não aceita o que você tem, a coisa pega. Mas você precisa, você está num momento muito sensível. As coisas estão escapando da sua mão. Você não está vendo? Não está vendo, criatura? Não precisa. Por isso que essas pessoas estão aqui. Porque morto não veio para aparecer em canal de TV e não veio para dizer, olha como eu vejo. As pessoas, quando veem os mortos, é porque elas querem estar ligadas, elas querem estar alerta. Se eles ganharem permissão para descer, para falar, porque se você está precisando de ajuda, você está precisando de organização. Ninguém lá de cima desce à toa. Desce para carregar, desce para ajudar, às vezes desce para incomodar. Mas o seu caso está muito forte. Eles estão, tipo, sempre
aqui correndo ao nosso redor. Tá? Não vou falar mais também, só vou focar em ti, não é justo. Tem mais gente, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu gostaria de contar um fato que aconteceu comigo e no final fazer minha questão. Eu sinto algumas coisas, principalmente locais que eu vou, ou às vezes uma perturbação, uma vontade, uma angústia de sair dali, mas nunca vi nada. Um dia, nesse mesmo ano, morreu o antigo proprietário da casa, que era nossa hoje, que nós nos casamos para morar lá, e o meu avô também morreu no mesmo ano. Eu dormindo, eu não acordo à noite, tenho sono de pedra, não acordo. Eu abri os olhos e vi passar pela porta do meu quarto um senhor. Eu sei que é senhor porque estava com os cabelos brancos e roupa preta. Olhei do lado, mas acho que eu achei que eu estava com sono, depois a mão eu falei, bom, deve ser o meu marido que estava cozinhando. Depois a mãe estava do meu lado. E eu não consegui identificar, no caso, quem é. Nesse caso, assim, poderia ser alguém da família, ou tem como identificar se alguém da própria família, se não é, se é esse próprio antigo dono da casa, que às vezes viveu momentos bons lá e que quis ficar lá, ou eu estava realmente sonhando e não vi nada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu trabalho com gestos. Não caminha, não dá. Teu avô é aquele que fazia assim? É meu avô. Porque eles têm permissão de passar, de vir à terra, de ver como é que estava, porque naquela época você estava bem preocupada, né, Matilda? Então, ele tentou passar para tu perceber, olha, eu estou aqui, não preciso, estava muito preocupada. Então, essa pessoa, esse gesto, essa pessoa, você não soube traduzir. Isso acontece muito. Porque sempre eles vêm por algum motivo. Como eu disse, eles não vêm para mostrar. Tanto é que as pessoas dizem para mim, então me fala daquela pessoa. Posso falar. A gente tem que ver se os recados eles fluem naturalmente. Me mostra. Não posso mostrar nada, meu Deus, eu tenho que subir para recado. Graças a Deus, sou muito bom. Eu quero falar com o fulano. Mas as coisas acontecem pela necessidade de cada ser humano. Mas é a pessoa. Só tem que mancar a nossa vida. Chato, a gente vive tanto assim, se nós tivéssemos tranquilidade, nós íamos ver muitas pessoas nossas e parentes de outras pessoas. Falta ver. Ele está fazendo um negócio que está muito difícil de destrinchar. Cuidado, esse difícil aí, está faltando alguma organização, não faça como está, viu? Pegadinha. Vocês vão se arrepender. Acho que vocês precisam mais. Às vezes a ansiedade faz a gente fazer isso aí. Alguém quer contar uma experiência? Olha esse filme. Não tem nada para contar? Microfone, né? As experiências todos nós temos, mas eu prefiro o momento continuar sendo ouvinte. Prefiro, não gosto. Tá bom. Como é que eu vou falar? Se vocês acharem que eu estou sendo muito metida, só diz que não, está tudo bem, tá? Fala comigo, passa para lá. Uma experiência
faz alguns meses aí, no domingo eu já estava deitada na minha cama e eu senti que deita junto comigo e me abraçou por detrás. Foi gostoso? Assusta. Mas eu contei 3 dias atrás, eu conversei comigo e eu me assustei, mas era a pessoa que tinha vibração do outro dia. Gostoso. Peraí, só Muito sozinho nenhum não é saudável para a sua pessoa. Não faça isso. Não te prejudique. Você está se sentindo sozinho, você se sente incompreendido, ninguém entende. Então, na fase que, Chico Balde vai ser feliz. Tá? Oi. Eu tenho uma pergunta. Olha, eu acho que eu não cheguei aí, gente. Essa aqui também. Já aconteceu várias vezes comigo, de madrugada, assim, eu acordo, eu acordo, levanto, saio da casa, abro a porta. Fazendo a minha parte bem. Mas médico, ninguém foi. Pode ir lá, Rosa, pode ir lá, pode ir lá. A gente quer ouvir daí. Todas as vezes que aconteceu isso, eu acordar com gente me chamando, eu reconheço as vozes. Às vezes é de um amigo, de uma amiga. Mas teve várias vezes que uma vez eu fiquei até impressionada. Eu levantei, era 3 horas da manhã. Eu levantei, uma amiga minha estava me chamando. Eu falei, a casa foi fechada. Eu fui até na frente, agora não tinha ninguém, né? Mas várias vezes. E às vezes até eu acordo, parece que tem alguém falando. Mas eu já vejo, são todas vozes conhecidas. Não é de ninguém que morreu. Eu dou o nome das pessoas. Então, José, entendeu? Então, o que será que é isso? Você teve uma voz não conhecida. Não, nem das conhecidas. Todas conhecidas. Todas. Uma era de uma amiga minha, outra era de um vizinho. Sim, porque você tem a sensibilidade através da audição. Às vezes, nem sempre vai ser. Se alguém pensar muito, ele pisar lá numa onda, e você vai. Aí você precisa saber se é amor ou se é amigo. Porque, às vezes, a voz está falando que a pessoa está pensando ou ela está gerando inconscientemente um pedido de ajuda. Você, a sua sensibilidade vai captar. A voz está falando, procure saber conversar, puxar a pessoa. Não é só a voz. Porque não te chama, não. Os vírus não te chamam também. Nossa, que foi. Ela ali. Está cansadinho. Isso aconteceu comigo já faz um bom tempo. Eu deitei na cama para dormir, estava preparado para dormir e senti como se alguém tivesse posto o braço por cima do meu corpo. E na hora eu entrei em estado de choque, porque pego de surpresa e tudo mais. E eu não conseguia me mexer, eu não conseguia gritar, não chamar ninguém. E eu ouvi uma voz que ficava falando para mim, calma, calma, uma voz muito bonita, muito suave. E só passou aquela sensação de pressão mesmo, eu não consegui levantar, a hora que eu me acalmei. A hora que eu consegui me acalmar, parece que saiu aquilo de mim. Aí você sabe, né? Curioso, vai pesquisar na internet, não sei, eu achei o termo paralisia do sono. Fato. A paralisia do sono era totalmente diferente. A paralisia do sono era totalmente diferente. Isso não é assim. O que acontece? No seu caso, era um pouquinho. Não é que esse caso vai ser, ou no caso dela vai ser para todo mundo. No seu caso, lembra o que aconteceu durante o dia? Lembra? A agitação que tu teve? Então, o que aconteceu? As pessoas chamam de guia, de anticaglada, né? Chamam de força porque é uma energia. Nossa! Então, o que acontece? Como você tinha dado uns 2, 3 dias de agitação, porque a sua natureza também, né? Não é fácil. Então, a sua força tentou segurar suas emoções. E você, eu acho que está na hora de, tipo, vai dormir, como eu digo para as
pessoas quando você tem uma natureza muito acelerada, você tem um radar muito violento, não tem? E de quando a tua força vai dizer, quietinha, quietinha. O seu radar é violento. A sorte que você não é ensinando um pouco a sua vida. Não é? Alguém quer falar uma água? Eu com a minha. Eu levo, né? Então leva lá. Eu gosto daqui, fica assim, fica atrás. Que justifica 25 anos de repressão, uma angústia interminável, onde a pessoa, eu já passei por 1 milhão de médicos, psicólogos, psiquiatras, religiões, e aqui não sai de novo. Não sai de novo. Vida, deixa eu te explicar uma coisa. O teu processo, a gente erra fazer crianças com pessoas. Está com você não como espírito, mas como genética. Mas isso não é espírito, é uma genética. É tipo, pai, mãe, avô, tataravô, avô e farinha. Alguém faria ouvir para nós sabermos aqui. Então, às vezes, a nossa genética hereditária fica muito longe. E você, com a sua sensibilidade, a religião não vai afetar, faça uma regressão, se você entender. Para você achar que foi assim como com a ligação. Naquela época, eu diria que não era 25 anos, eu não sei, você tinha 12 anos, onde seu algum fato conectou com alguma genética sua. Tenta lembrar. Então, começando, isso não é seu, quando você tinha 12 anos, seu pai conectou a sua genética. Então, religião só se tivesse um jeito de fazer isso. Mostrar para ti que isso é genética. Ter ancestralidade. Só que a sua não é negativa. Não é negativa. Mas mexe com você. Então, a psiquiatria, a religião não vai funcionar. Pode começar a se pôr isso é genético. Isso não é meu, mas eu não regressão mística, a regressão hereditária. A regressão, não sei se tem algum. Mas não a mística, que vai trabalhar com nada. Você vai trabalhar com a regressão, porque a genética, ela mexe em vários fatores da sua vida. Não é só a regressão. Não é só a regressão. Então, faça a regressão com uma pessoa de confiança grave, depois você ouvir, mas é aquele período. Quando está no ar, o seu canal emocional, você se perde facilmente. Uma regressão. Psiquiatra não vai inventar câmera, psiquiatra não sei, eu não conheço ninguém aqui que faça regressão, eu estou aqui às vezes. Regressão, aquela regressão, nada de trabalhar o místico. Vamos trabalhar, fazer a regressão para ver até onde você vai e o que você sente. E você é uma mulher muito forte. Você não está tentando suicídio. Não pensa. Microfone? E eu senti também a mesma sensação
aberto, entendeu? Eu não quero me aproximar, mas não entendeu o que eu quis dizer, né? Isso vai pegar uma bela genética. Se aprofunda, Rosa, se aprofunda. Não, eu trabalho com uma genética. A gente não tem 12 anos de idade, nós somos os paranormais com o canal aberto. Até tu entender que tu tem isso aí, tu puxa até isso tudo certo. Ela sensitiva, o suicídio faz calor pela genética. Se eu conseguir chegar lá, bisavô, alguma coisa ligada a avô, bisa, tá, querido? Tem aquela pessoa que era que a gente chama, né? Meio assim, tem essa mulher. Tem essa mulher. É a mulher que tem ela. Tá, é dessa genética que você tem. Então, procure pergunte para a mãe, e dessa genética é a classificação. Olha uma coisa muito que eu faço. É dessa genética. Se você não tiver força para trabalhar com isso, eu estou te dando um componente. Junto com ele, vocês dois podem fazer o processo. Sabe que tem essa genética, entendeu? É difícil, mas uma regressão vai ser mais fácil. Mas a genética é dona Rosa. Mas vocês fizeram aqui no Manuel? É que eles colocou a Bíblia no Manuel? Não, na escola. Não? Não, na escola. Nós herdamos com eles, herdamos uma opção de coisa. Se eu tivesse frustrada, eu... Não, é que vocês falaram de voluntários locais, né? Se o canal não tiver bem, eu vou buscar. Só que você esqueceu de botar ele. Pergunta para sua mãe, por que a sua avó? Vai perguntar a sua família. Ela vai botar uma história assim. Como é que a gente chama a árvore? Viu? A árvore é para que faça a gente chama. Aí meu irmão, ele tem seus dons. Ele falou mais que você aqui. Ainda não está chamando isso. Ainda não está procurar a família. Da onde ela falou assim, meu filho. De repente, uma não parou. Ué, falei, que graça, minha francesa, não sei o quê. Olha, não fala. Nosso bisavô era um artista que foi deportado. Aí eu comecei a analisar. Eu sou uma anarquista. Entendeu? Sou uma anarquista organizada. Eu falei, anarquista. O pessoal está indo para lá, eu estou indo para o outro. Então, vocês veem, a gente puxa traços. Só que eu fui uma anarquista dentro de uma anarquista da qualidade. Isso é muito importante. Muito importante nós ver aonde a gente está sintonizado. Às vezes tu sintoniza com alguém, geralmente essas sintonias não eram os seus vícios hereditários. Mais alguma pergunta? Vem, eu estou me fazendo, entendeu? Eu estou mudando a cabeça de vocês. Não, você falou desses espíritos e fantasmas de aparecer. Eles aparecem quando eles querem, ou como eles aparecem, como que a gente vê? Eles aparecem sempre por alguma necessidade. Eles não aparecem ou porque ficaram presos, ou porque é um pecado. Então, se não há necessidade, então a gente não consegue visualizar. Se não há necessidade, não. Só que tem uma coisa, não quem não tem a sensibilidade não vai ver, que nós chamamos de mais irracionais. Aí eu quero ver um fantasma. Não
nós não queremos. Se nós tivermos com a vibração, o telepático, sensitiva, de audição, eles vão com as ondas, vamos dizer assim, eu não vou conversar com uma pessoa que me ignore, que não gosta de mim. Eu vou procurar pessoas que temos a mesma sintonia. Eles também vão procurar pessoas que têm sintonia, de ver, de conversar. Não é? Porque a tua sensibilidade pode estar concordada que você é mais racional. Por mais que você queira ver, você não vai ver. Para a normalidade não passa pela razão. Nós somos, a razão eu sou, eu quero, eu vou, eu vejo, eu brinco. Nós tudo é carnaval. Por exemplo, assim, eu nunca te vi, eu não vi outra pessoa, uma pessoa que eu conheça, e eu olho, eu sinto, assim, faço uma leitura de alguma coisa da personalidade de você. Tudo bem, perfeito, sua sensibilidade. Fazer uma leitura. Isso eu sempre digo que é mais para proteção. Se vai falar e faz a leitura, você já sabe com quem está lidando e até que ponto você pode ir. Isso é a capacidade paranormal nessa sintonia, nessa performance. É muito bom, muito saudável. Rosa, e esse famoso déjà vu que o pessoal fala? Ele tem a ver com a sensibilidade, paranormalidade ou nada a ver? Tem, vamos dizer assim, o déjà vu é a tua sensibilidade indo a um lugar. Ela armazena, quando você vai lá, você já viu. Quer dizer, é como a nossa sensibilidade é intemporal e é uma energia, você pode ir 5 dias antes, 10 dias, pode ir num lugar, não importa. Daí a proporção da tua sensibilidade, ela vai, foca e armazena no teu inconsciente. Você chega lá, dá um estalo, mas isso aqui eu já vivi. E nem sempre uma imagem, pode ser uma situação. Uma situação, uma imagem, uma pessoa. Pode. Isso é a sensibilidade em movimento. A sensibilidade em movimento com uma proporção num fato, numa situação. Certo? Fale. Energia residual e fantasma são a mesma coisa, então? Energia? Residual, aquela que você falou que permanece no lugar. Sim, não entendi. Não, a energia residual é a nossa energia. Então, quando aqui, vamos dizer, nós, depois que você sair, talvez eu bote aparelhos e vão acusar a energia de vocês. A energia das pessoas, a energia das vibrações que aqui passaram é uma coisa. A energia do fantasma é outra. Porque a gente vai. Aqui nos ferroviários, nós gravamos ontem à noite e não tinha espírito, mas os aparelhos tocaram por quê? Pela energia no museu, quando a gente colocava o aparelho perto das roupas, piscava. Aí, por quê? Não era o espírito, é a energia daquela roupa, pode ser a energia do momento, é diferente. E você me olhando, se você consegue me dizer alguma coisa, eu sou muito curioso, sabe? Deixa eu fazer uma coisa, até que o tempo pode ser. Você já notou que eu falei com pessoas só com problemas? Porque elas são as energias estão assim. Então a gente pega, a gente aproveita a dar recado, sabe? Isso pode ser porque tu está para te mudar, alguém tem mudança aí perto de ti? Mudança, troca de emprego, mudança, alguma coisa. Você bom, não vacila, viu? Não vacila. Isso também é vacilo, hein, meu? Vacilo? Ele é muito bom. Sabe, ele tem aquela leitura que eu vou dizer como elogio, tá? Ele tem uma malandragem saudável. Ele tem uma malandragem saudável. Mais ou menos.
ele faz parecer que eu estou aqui, né? Então, ele tem uma dinâmica muito boa. Aproveita isso para o profissional. Porque encaixa, esse perfil encaixa na tua profissão. É muito bom. Porque às vezes as pessoas são totalmente diferentes. E esse aí que está do teu lado, às vezes, escuta, não está nem aí para te enganar. Eu não perco muito tempo. A verdade ele não está nem aí. Mas é bom a professora. Aí tu está falando um assunto bem com o outro, mas eu não sou muito boa. A gente tem que saber, tá, amiga? Aceitar as pessoas como são. E ele não. Mas eu tenho que aceitar ele já. São coisas que gente, o ser humano ele é tão rico, o ser humano é tão rico que vocês conversam. Nós não somos essas leituras que as pessoas dizem. Nós podemos ser malcriados, por que não? Eu não estou falando numa fase que queria matar o outro. Mas sempre procurar as coisas boas que nós temos. Nós não somos químicos. Às vezes a gente nem sabe o que a gente é. Você sabia? Porque a gente é uma casca. Então a sociedade, as vidas, a gente. Depois que eu sei fazer uma vida, eu não sei fazer mais nada, mas eu gosto. Sabe por quê? Quando a gente dá esses recados, as pessoas se acalmam. E você se acalma. Eu vou receber a energia. Puxa, esse está bem. Obrigado. E tantas pessoas também, as pessoas que usam a capacidade. Isso tudo vibrando, desorganizado. Outro faz isso que eu estou fazendo, outro sai correndo. Entendeu? Então, isso, a minha proposta da vida, o nosso programa que está fazendo é isso. Fazer que as pessoas percebam e darem limite. E vai dar sempre limite. Até você assumir. Porque lá não tem tempo. E a sua tia tem um recado. É aquela música do rosto magro. A mulher do rosto magro. Ela está pedindo para vocês se aproximarem dela, tá? Se aproximem dessa mulher. Ela é difícil, mas ela está pedindo para vocês se aproximarem. Essa do rosto magro. Se aproxima, não é afastada, a parede sempre é a parede, minha filha. Não tem mais. A parede é a parede. Não tem nada, mas assim, eu percebo que sempre tem algo pertinho. Tem alguém? Muito carinho, todo amor, respeito. Você também não tem. Você encara de forma diferente. É de tão incomodante. Não estou nem aí. Você encara de forma diferente. Isso não dá. Isso é bom para você. Talvez outras pessoas para você, você é capaz de botar no meu corrente e por uma zona de conforto. É ótimo, faça isso. Essa é bom. Essa é bom. Você pode ter um livro aqui. Eu senti. Aquele doce. Vamos lá? Essa mesma dor depois. Não. É a dor aqui. Eu vou descrever como uma pessoa forte. Muito forte. Forte de namoro, forte de forte. Não forte de forte. Sim, amigos, querendo ou não, alguém vai saber. O recado dessa pessoa. O recado dessa pessoa. Não é o
Tem água. Água? Um pouquinho d'água aqui. Chega mais perto, senta mais pra cá. Sprite? Água, senta aqui, querido. Ó, senta aqui. Senta aqui pertinho nós. Vamos uma aguinha pra ela. Senta aí, vamos buscar uma aguinha. Tá? Fica no grupo. Fica no grupo. Tá todo mundo aqui, né? Querendo bem. As pessoas sensíveis, se elas não se controlam, elas entram numa vibração. Eu digo para você, você sentir assim, isso aqui tem. Então, a sensibilidade, ela entrou numa vibração. Então, o que nós vamos fazer? A água, o comer alguma coisa dá um controle, para a gente baixar um pouquinho. Quando você estiver com a sensibilidade, muita coisa na pele, começar a beber, tome água com alimentos, tá? Ela foi, e agora porque ela precisa aterrissar um pouquinho, tá? O sensitivo tem esse processo. É muito difícil. Você tem que falar assim, ó, vai te ouvir isso. São dois processos diferentes. Você pensa numa pessoa no telefone toca, você pensa numa pessoa vendo notícia, é telepatia. Telepatia. Você ouvir vozes é audição. Você precisa distinguir se essas vozes são de mortos, de vivos, ou da sua própria força tentando te chamar. Certo? Ou da sua própria força, que muitas vezes elas nos chamam e a gente pensa que é espírito. Então, sempre tem que prestar atenção. É muito vida, é a minha própria força. Certo? Como eu por mim, eu me perdi um pouco na cabeça. Nós estamos falando de fantástico. Alguém quer falar? Vamos lá. Você é amigo dele? Tá, fala. Tem uma filha que é muito. Ela quase acaba com o nosso ser, quando ela critica, quando ela põe ele para baixo, às vezes ela chora por isso. Eu queria saber assim. A sua filha é egoísta. A sua filha é muito egoísta. Com todo respeito, interesseira ao extremo. A sua presença incomoda. Eu diria, sua filha, mas você resguarda um pouquinho. Porque não é justo. Você já passou da idade de atrevimentos dessa pessoa. Então, ela recicla, dá um pano de quieto dela. E ela senta assim. É a própria. Se acha. Siga a sua vida. O senhor está sozinho, o senhor não tem ninguém próximo ao senhor. Esqueça, não tem que a sua filha reciclar. Mas a pessoa é tão bonita, gosta tanto do senhor. Está aí com o senhor. O senhor não está sozinho, tá?
Você não é amiga dele? Gosta tanto? Gente, a gente tem que gostar de quem gosta da gente. Quem não gosta dá um tempo para a pessoa respirar. Eu não sei o que eu fiz. Meus filhos são muito apegados comigo. Mas quando os filhos não são muito apegados, eu meio, mas quando ela eu passo 2, 3 dias sem falar comigo, aí já cortou a mão lá, ela tem correndo, mas ela precisa da individualidade dela. A sua filha é diferente, a sua filha eu acho que poderia deixar essa saber que não é positiva. Ela não é força. Ela simplesmente não força. Estou errado? Vai ser feliz com quem gosta. Quem gosta do seu nome. Porque nem sempre a gente gosta de certas pessoas. Eu tenho uma filha ainda. Uma mãe vidente na coitada das crianças. É incrível. Toda vez quando ela me dá um tempo. Com um mês, 2 meses, você coloca no chão comigo. Aí um dia ela me ligou, mãe, eu caí no negócio de chuveiro lá, botou a mão. Eu já sei que a personalidade dela não é toda hora estar ligando, conversando comigo. Eu tenho que dar tempo para ela assumir. A mais que eu sempre na televisão, quer dizer, eu me exponho na fé com eles. Eu respeito. As coisas são diferentes, mas qualquer processo, ela me põe. Imagina, vocês imaginem 3 filhos e netos de uma mãe vidente. A minha neta de 17 anos, não teve aquelas passeatas no ano passado? Eu liguei para Ismael Cachoeira, eu liguei para minha nora, disse, que tem a Natália? Ah, está na casa da amiguinha. Eu disse, não, tu vai para um lugar que a Natália está na passeada. Sogra, vai. Chegou lá, no lugarzinho a Natália estava. A Natália olhou e disse, mãe, o que tu está fazendo aqui? A tua avó, São Paulo, ligou e mandou na minha aqui. A mulher ficou branca. Quer dizer que às vezes os meus filhos, eu tenho que dar o tempo que eles precisam. Ficou branca. Eu monitoro os filhos e netos como necessário. Caso contrário, eu dou tempo. Eu dou tempo, porque eu sei que a gente é espaçoso. Já como mãe é terrível, imagina uma presidente. Você comentou no começo da palestra que a criança é mais suscetível por ser pura e ter um canal mais aberto. A má preparação da família em relação a isso pode desencadear um bloqueio da sensibilidade na criança? Porque eu tenho a minha irmã que, quando ela era menor, ela presenciava, ela comentava que ela via, teve até o fato do meu tio que tinha desencarnado recentemente, e minha prima foi nos visita, e teve nessa hora que ela bateu o olho na minha prima, ela passou chorando, e depois, mais calma, ela foi explicar que meu tio estava acompanhando ela. E devido a má preparação nossa, que até não chamava ela de louca, porque não acreditava nessas coisas, sabe? Ela está vendo coisas, isso é coisa da tua cabeça, que não sei o quê. Ela parou, ela parece que deu uma bloqueada. Isso é possível? Isso é primordial. A família estraga a sensibilidade. Depois vem a religião, depois vem a sociedade. Porque vamos dizer assim, as crianças, como eu disse, a razão está sem conteúdo. As emoções estão limpinhas, a sensibilidade está flor da pele. Aí a família, sem preparação, sem estrutura, por isso, graças a Deus, a minha mãe é tipo assim, minha mãe era uma mulher de qualidade, de defeitos, mas ela se preocupava muito com a aparência. Então ela se preocupava tanto com ela que ela me deixava solta. Sabe? Ela usava vamos dizer assim, os cremes eram diferentes. Ela passava as tardes com clara de ovo no rosto, com leite, não sei o quê. Então, essa preocupação que ela teve com ela não focou muito em cima de mim. E as poucas vezes, ela me deu a cobertura. Então, a minha mãe, dentro daquela forma de ser, ela me deu um espaço
graças a ela que ela e a beleza dela, as combinações dos cremes, não tem às vezes, nem tocou, porque eu não estava bicho, eu, quando tinha um ano, 2 anos por aí, eu tinha o que o pessoal chama de amigo imaginário, né? E eu brincava, tinha até apelido, eu chamava de rato-ninho, e nisso minha mãe me levou num benzedeiro, e ele falou que era como um anjo da guarda, um companheiro que vinha comigo antes de eu encarnar, e que ele ficava comigo me preparando para algo que viria. Meu pai faleceu quando eu tinha 3 anos de idade, né? E o tempo passou, eu cresci, não apareceu mais e tal. Com o tempo, assim que meu pai morreu, eu comecei já uns 3, 4 anos, eu via ele dentro de casa, eu sentia, e eu nunca tive medo, né? Era como se fosse uma segurança. Até quando eu estava com uns 6 anos de idade, eu fiquei muito doente, médico não descobriu que tinha, minha mãe ligava de madrugada para o médico e tal. Eu vi meu pai passar pela porta do quarto, do jeito que ele se vestia, andava, ele olhou. Nesse momento, a febre baixou e eu já estava brincando. Nunca tive medo. Quando eu me casei, fui morar em outra cidade, eu comecei a presenciar adultos dentro da casa que eu morava, meu ex-marido também. E até que uma vez eu tive a mesma experiência que ela descreveu, de sentir algo que me prendia e eu não conseguia lutar, não conseguia me movimentar, eu não tinha ligação nenhuma. E aquilo era uma coisa forte, pesada e ruim. Eu não consegui nem, depois que eu passei por isso, falar com meu ex-marido, nem nada do tipo. Depois que eu fui falar com ele. E a reação que eu tive foi a seguinte: eu tive uma conversa séria com Deus e falei, olha, dizem que isso daí é sensibilidade, é visão, coisa e tal. Se eu tiver, muito obrigada. E eu rezei acho que mais de mês e aquilo afastou e eu não tive mais. O que eu queria saber, por que com o meu pai, que eu sempre vi, eu sempre fiquei segura e nunca tive medo, e essa coisa ruim, que eu não sei como identificar, eu tive esse medo ao ponto de pedir para me afastar. Deixa eu explicar uma coisa. Coisa ruim, por que você traduziu? Porque não é do seu pai. Não, porque foi a sensação. A forma como foi a sensação. Vamos tentar lembrar. Como é que está? Casou, separou? Como é que tu anda? Separei. Então, minha filha, quem nega a sua sensibilidade, afetivamente tem grandes problemas. Quem nega a sua sensibilidade, afetivamente tem grandes problemas. Ele é esse. Ele é esse. Fala que você. Fica, vai ser. Não fica, mas viemos pra cá fazer o porquê aqui. É porque a gente está trabalhando energeticamente. Vocês pensam que não, mas nós estamos no colegial. Já viu falar em energia coletiva? Ela pegou bem forte. Como é que você está? Está bem, querida? A sensibilidade que ela se entregou com o coletivo e se perturbou. Mas nós estamos doentes. Mas eu estou brincando. Querida, aí? eu fiquei curiosa, por que 6? Porque olhando
fazer alguma coisa e ele não bate como esse aqui. Tem alguma coisa incompleta com esse. Deixa eu só dizer. Pode ser um ex, futuro ex. Pior que não. Sabe, eu vou dizer uma coisa como eu gostei, tá? Às vezes as pessoas me levam a mal. Você, apesar de ser uma mulher bruta, ser muito ligeira, não é tão esperta. Você tem a dose que as pessoas precisam da ingenuidade. Pode pintar o cabelo de vermelho, pode ser amarelo, mas aqui é muito bom. É muito bom. Entendeu? Perfeitamente. Protege. Deixa essa questão. Mas tua casa tem uma parte lá que está bem desorganizada, hein? Isso é sinal da tua desorganização, porque a gente entra e já tem que entrar assim, de lado, né? Então, eu não estou criticando a tua casa, estou observando que as pedacinhos da minha casa elas são mais. Teve problema hidráulico lá também. Hidráulico, água. Aqui eu fecho. Eu entro nem sabe onde eu passei, naquela parte do quintal. Depois eu fui para a direita. Isso aqui é direita. Mas eu vou perguntar, gente, eu não sei se eu estou pensando em vocês. A nossa previsão, Rosa, é 10 horas terminar. 10 horas terminar. Eu queria perguntar o seguinte: por que a gente que tem uma certa sensibilidade, a gente tem, eu chamo, até brinco comigo, chamo sentido olha, quando tem algum amigo, vai acontecer alguma coisa, você tem aquela sensação, minha lembrança, você alerta, vem coisas boas também, às vezes vem sonho com coisas boas. Né? Fala, ó, alguém vai ficar grave, vai vir uma nova vida, ou vai ter um grande prêmio. Por que a gente não tem essa percepção de perigo, de, ó, vai vir uma coisa boa? Olha, eu tenho percepções de tudo que vai acontecer comigo. Talvez você não preste atenção, talvez você negue. Porque o processo de aviso, primeiro é a gente se organizar. Talvez você não esteja prestando atenção. Talvez o alerta não venha da forma que tu vê com os amigos. Talvez ele venha de outra forma. Preste atenção. Oportunidade, quer dizer, você tem que ver a vibração que está assim, o canal e a sintonia. É alguma coisa, para não ser igual como você faz com os seus amigos, mas preste atenção a alguma vibração que serve como alerta. Não tem como você não prever para você. Não tem, é muito difícil. A gente que é, né? A gente que é. Nossa, a gente pega uma você, menina, quem é que era diabético morreu com sede? É a pessoa que morreu com sede ou era diabética? Meu avô. Tá. Pai do meu pai era diabético. Eu olhei o tipo, era o hábito. Ele deixou um sinal pro meu pai. No dia que ele faleceu, as coisas da estante de cima caíram no chão. Pode. Como diz, ele veio se despedir, né? As pessoas podem, às vezes estão no hospital, não importa onde, eles entram na vida. Eu sempre digo uma coisa: a morte não pega ninguém de surpresa. Nós que não prestamos atenção nos avisos.
É impressionante. Se tem alguém para morrer, algum aviso, direto ou indiretamente, significa direto, como são pessoas ligadas, ou alguém próximo com a sua sensibilidade vai captar a morte, vai receber um recado para preparar a pessoa. A morte, ela não pega surpresa. Até acidente. Tem algum aviso. Bem perto da boca, isso, bem perto. Não, mas ela chega. Ela chega. Teve a Copa do Mundo, e a gente se reuniu na casa do pessoal, e a gente sempre se reunia. E a gente não era muito chegado assim, conversando, bebendo junto, nada. Nesse dia, a gente bebeu muito estranho, mas por que eu tô tirando selfie, o cachorro, comigo? Aí minha mãe pegou uma moça e foi para o hospital. No dia que ela retornou para o estamos falando uma televisão no Parque Caete, sabe, na minha casa. E tem um jornal regional, mostrou um acidente de carro. Na hora eu falei, nossa, mas esse carro é do Sandro, o moço chamava Sandro. Do nada, eu nem sabia que tinha um carro não. Sabe, e eu acidente com a rodovia, não falou que era de bebedor, que era de nada. Ela foi para o consultor, era ele, já falecido. E eu achei estranho, porque a gente frequentava a família e tudo. E parecia que todo mundo falando. Eu falo. Eu não posso ter, é o que eu falo. Tem essas relações. Nós que somos muito distraídos, muito. Eu achei que era sinal porque depois fala assim, na firma ele nunca saía antes de despedir o pessoal, e esse dia foi embora, sem despedir o pessoal. Mas aí não é ele que está dando sinal. Inconscientemente, é a morte que está movimentando. A morte vem eu não considero transtoeira, porque eu convivo muito com a morte. Acidente convive com a morte. Porque a gente as pessoas vão morrer, a gente vê os mortos, então a gente tem uma relação muito próxima. E eu não a defendo, eu a conheço. Então, se vocês prestarem atenção, sempre vai ter alguém direto ou indiretamente. Muito interessante. Eu acho ela. E não adianta, gente, a gente nasce. Eu vou colocar a energia, mas a gente vai chamar de anjo. A gente nasce com a energia da vida e com a energia da morte. A vida, ela vibra constantemente para nós ficarmos. Ela reage numa doença, ela reage nisso, ela reage naquilo. A morte, ela está ali. Uma hora ela sabe que vai te levar. Mas se você vacilar, ou alguém, ela vai pegar. Por isso que ela manda avisa. Cuidado com o acidente. Tem alguém doente. Entendeu o que eu quis dizer? Quer fazer uma pergunta a vocês? Alguém levantou o dedo? Eu levantei. Minha sogra. Nada contra ela. Eu acho que elas. Não, é engraçado, porque sogra é um termo engraçado, mas eu tenho uma relação ruim com ela e mora uma pessoa na casa com ela, elas moram as duas, como se fosse uma filha adotiva. E eu queria saber se a senhora já falou que sim, que às vezes uma energia puxa a outra, acaba englobando a outra também. Tem alguma coisa que eu possa ter certeza que é um espírito, alguma coisa, algum sinal, alguma coisa? Porque eu não sei se eu sou apto para sentir, tão sensitivo assim, porque como você falou, eu sou meio na razão assim mesmo, sou um cara meio racional. E às vezes acho que até demais, por isso que eu queria saber da senhora, assim, se a senhora consegue sentir alguma coisa. E deixa eu explicar. Eu vou defender sogra, eu sou sogra. Eu estou muito bem com a minha nora e meus gêmeos. Muito bem. Então não é tanta sogra, viu? Não é tanta sogra. Eu vou defender essa ala aí. Deixa eu só dizer uma coisa. A sua sogra não aceita você como você é. Não adianta você, não é espiritual, ela não aceita. Então
ela não aceita, e eu acho que ela já te deu a entender que para mim, na cabeça dela, tu é arrogante. Ela não te aceita. Ela falou na minha cara. Então, porque se uma pessoa tem essa análise, ela não vai. Eu fico perguntando, só que eu me preocupo mais com a minha esposa, porque querendo ou não é mãe dela, né? E ela gosta da mãe dela, né? Mas, querido, então, você já ouviu falar do relacionamento social? Bom dia, boa tarde, boa tarde. Não, eu digo assim, é mais porque eu acho que ela tá perdida já. Não sei se você sabe, pra mim ou pra mim. Não, ela é a leitura, tudo cultural perdida. E ela fez essa leitura. Ela sempre fez essa leitura toda. Sim. Não é agora. Então, ela sempre fez. Social, querido, social. Eu mando ela procurar uma ajuda. Ela não quer dividir, então ela sempre vai deixar defeitos. E ela fala assim, então, é a história. Sabe com quem está lidando. Tem que deixar meio. Tem que deixar. Uma vez que outra, eu como churrasquinho. Mas. Roda o microfone. Mas eu como em pedaço grande, porque a energia dela pode fazer minutinhos atrás. E deu um espaço desse dentro da nossa casa. Não aceita. Não aceita. Ela fala para todo mundo. Rosa! Ela fala para todo mundo, né? Ela fala, ela não é só chama de vida, ela vai minando. A tua esposa gosta muito de ti, porque senão, com aquela mão já tinha que fechar no rosto. A senhora tem razão de novo. O pai do meu sogro é falecido. E ele tinha problema de alcoolismo. Tipo assim, ele tinha todos os problemas materiais possíveis, só que eu senti uma coisa tão boa dele que eu não conseguia desligar com ele. Mas ela, nossa senhora, não quis nem. Ela transferiu a implicância do marido. Escuta, eu não entendi. Você está um pouquinho também a idade, né, gente? Quem é que tem mania de sentar e mexer nos pés? Os pés? Mexer nos dedos, assim. Você sabe? Aquela uma tique? Quem é que tem mania de mexer nos pés? Meu pai tem essa mania. Aí, essa pessoa. Eu vou botar o que eu recebi. Falta de atenção. O que significa isso? Dele comigo, a senhora fala? Eu não sei se é com ele. Falta de atenção. Falta de atenção. Às vezes ele mora fora, ele mora distante. Aí, mas a sensação que está vindo uma energia é falta de atenção. Oi, tudo bem? Vai ficar? Eu sou igual a filha da senhora, sabe? Eu não sou obrigado, não. Mas Meu pai parece minha mãe, sabe? Meu pai é uma pessoa muito. eu não preciso da sua cabeça, você vai estar. Entendeu? Entendi. Eu pergunto. Rosa! 5 minutos. Falta 5 minutos. Mas eu a minha preocupação, a minha proposta é mostrar a vocês que nós temos flexibilidade. Claro que uma não é igual a outra, claro que todos somos diferentes, de genética, de personalidade, de aceitação, de fé, mas somos iguais porque somos humanos. E essa diferença a gente vai se completando. Eu falo de tanto que às vezes até eu me pergunto. Entendi? Alguma pergunta? Às vezes a gente ouve muitas pessoas falar assim, estava esperando o meu fulano para morrer, ou estava esperando isso para poder descansar. Acontece? Pode sim, pode acontecer sim. Pode acontecer, porque a morte ela é flexível, 5 minutos, 2 minutos, um dia, a morte está no ciclo. Então,
pode ter pessoas que esperam, parentes, pode acontecer. Acontece muito. Certo, gente? Eu vou encerrar. Agradeço a vocês. Amanhã eu saio, vou para casa, né? Porque eu estou vestida na cidade, gravando. Agradeço muito a vocês, as pessoas que assistem nosso programa. É diferente, né? É diferente, porque assistir o programa é uma coisa. Vamos ver pessoas de luxo. Eu desejo tudo de bom para vocês. A minha força saúde a força de cada um.